alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé desta semana, você que nos acompanha pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, seja nas quartas-feiras, das 8 às 9 da noite, mesmo horário da estreia do programa nas redes sociais, YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, também, na quarta-feira. Você que acompanha a reprise na rádio, sempre aos domingos, das 7 às 8 da manhã, depois das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, aos domingos, a partir das 9 horas da manhã, e também, é claro, na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas segundas e terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Basta procurar por Diocese de Caxias, ativar o sininho para receber todas as notificações dos vídeos que nós produzimos, as mensagens do nosso bispo e o próprio Razões da Fé, que a gente publica semanalmente. Nós estamos celebrando no mês de dezembro, celebramos sempre no mês de dezembro, a comemoração da Constituição dos Direitos Humanos. E nós queremos falar sobre direitos humanos, falar sobre a importância do cuidado, da valorização e da promoção da dignidade humana, mas não só, também do cuidado com a casa comum e tudo aquilo que faz parte da nossa vida, tudo que faz parte do nosso ecossistema. E nós, então, trazemos no programa Razões da Fé desta semana o tema Centro de Estudos, Pesquisas em Direitos Humanos, o lugar onde a doutrina social da Igreja também é aplicada. E nós temos aqui como convidados, nós temos a Marisa Fórmulo Dalla Vecchia e nós temos o José Antônio Pancotto. Eles vão se apresentar e eles vão partilhar conosco ao longo deste programa. Começo com a Marisa, te apresenta. Muito obrigado pela tua presença. Quem agradece sou eu, porque é com muita alegria que eu retorno esse programa do qual eu fiz parte muitas vezes em anos anteriores, e hoje aqui como uma das fundadoras do Centro de Direitos Humanos. Eu sou uma professora aposentada que lutou desde criança pelo direito à educação, porque eu morava na colônia e eu queria estudar e não podia porque eu não tinha idade, mas eu tive autorização para entrar na sala de aula e não tive matrícula da primeira série. Então, lutar por direitos fez parte da minha história de vida desde criança. E hoje estou concentrada na luta pelos direitos humanos na área das crianças e adolescentes, a partir do Centro de Direitos Humanos e da Pastoral da Criança. Muito bem. Bom, meu nome é José Antônio Pancotto e eu... na verdade, sou um pequeno empresário, entendeu? Mas que, desde cedo, até pelas dificuldades que eu tive, por exemplo, da própria família, por exemplo, da minha mãe, de ver que a minha mãe, por exemplo, viveu 54 anos enferma numa cama, entendeu, né? Me fez realmente ter um olhar diferente para o lado humano, né? Entendeu, né? E devo muito ao padre Roque Graciotin e a Marisa, né, entendeu, né, que fizeram a gente começar a entender toda a estrutura de violência que a gente convivia e poder dizer, bom, a gente, diante disso, a gente precisa se tornar um sujeito que possa ajudar a mudar um pouco essa estrutura. Então, mesmo sendo um empresário, às vezes as pessoas até me diziam, mas José, mas tu te envolve nessas questões? Eu digo, olha, não é por fato de ser empresário que a gente não tem que lutar pela questão social e por justiça social. Então, me sinto feliz de ter feito, de ter contribuído e ainda continuo, né, fazendo parte, porque a gente sonha realmente também para as futuras gerações um mundo um pouquinho mais humano e mais justo. Muito bem, muito bem. E vamos fazer uma bela partilha. Quando a gente fala do reino de Deus, o reino de Deus é muito mundo bonito e gente feliz. E o que é a busca da justiça social? Gente feliz com dignidade de vida, né? E eu queria entender um pouco de vocês, e começo com a Marisa, depois o Pancotto vai complementando, e é um bate-papo muito livre aqui. Em que aspecto e em que realidade surge o Centro de Defesa dos Direitos Humanos, lá com o primeiro nome, que depois se tornou, então, Centro de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos? Por que ter um centro? O centro surgiu
em 1983 e foi oficializado em 1º de maio de 84 na Catedral Diocesana. Nós temos origem, enquanto entidade, a Igreja Católica, e era um período de muita opressão política por causa da ditadura, e nós fizemos a instalação do centro na Catedral. Eu tenho aqui o livro de atas, que consta toda a descrição do que foi que aconteceu. Temos toda a celebração da missa, que o Dom Paulo Moreto presidiu, e temos aqui a assinatura das pessoas presentes. E nós vemos aqui o nome de várias pessoas que estão hoje ainda engajadas na luta dentro da igreja. Então, ele nasceu a partir da pastoral operária, que diagnosticou muitas violações de direitos nas pessoas no mundo do trabalho. E também a opressão pelo Estado ainda não... Havia ditadura oficial, mas ainda havia resquícios de perseguição às pessoas que acreditavam que a igreja é um lugar de viver o evangelho na prática. E viver o evangelho na prática é lutar pela justiça social. É da doutrina social da igreja esse papel. E nós assumimos esse compromisso a partir, então, do evento em 1º de maio, na Igreja da Catedral Diocesana, com a coordenação do Padre Roque e com o apoio do Dom Paulo Moreto. Deixa eu só fazer aqui um registro por causa da ata. Eu estou com uma cópia aqui da ata de fundação, de criação do centro. Então, e achei muito interessante que está na ata que, então, se realizou esta fundação por ocasião das assembleias Igreja e o Mundo do Trabalho, realizada nos meses de julho e agosto de 1983. Pancotto, o que foram essas assembleias, de onde, como elas também contribuíram para a criação do centro? Olha, na verdade é assim, nós aqui em Farroupilha também tivemos muita contribuição do senhor João Seibel, né, Marisa? Lembra do João Seibel, né? O João Seibel, sempre que se fazia um encontro, seja no setor aqui, ele se envolvia muito aqui no Sindicato de Trabalhadores Rurais, no processo de formação, né? E aí, na verdade, o centro, nos encontros diocesanos, né, entendeu? E sempre eles eram momentos de formação, de consciência, de formação, entendeu, né? Tanto que nós, por exemplo, o centro surgiu aqui em Farroupilha graças ao trabalho, por exemplo, de despertar a consciência que foi promovido aqui, principalmente pela professora Marisa, que está aqui do lado, do Padre Roque Graciotin, que nos fazia conseguir enxergar um mundo diferente, entendeu? Que era possível construir justiça social. Então, nós éramos um grupo até interessante aqui de Farroupilha, e foi por causa disso que, inclusive, quer dizer, o centro primeiro nasceu em Caxias do Sul, depois a gente acabou criando o Centro de Direitos Humanos aqui de Farroupilha, tu entendeu, né? E que a gente teve que, espero no decorrer desse espaço, poder colocar algumas experiências interessantes que a gente enfrentou aqui. Por exemplo, o Centro de Direitos Humanos foi... nós contratamos, por exemplo, para a Pastoral da Criança, foi o Centro de Direitos Humanos que primeiro contratou uma psicóloga, por exemplo, para poder atender violações de direitos humanos que eram muito grandes aqui no município, né? Então, o centro teve uma contribuição muito grande, tanto na área, né, da habitacional, como na área, por exemplo, ambiental, que a gente se envolveu. A gente depois pode até contar um pouco o que foi, por exemplo, a luta da Coca-Cola, onde um grande grupo que queria se apresentar aqui como salvador da pátria e realmente queria ter criado um problema muito grande na questão daquilo que é fundamental para a vida das pessoas, que é a água. O Arroio do Ouro permanece um arroio o menos contaminado que temos na região, porque o Centro de Direitos Humanos liderou o trabalho de impedir que a Coca-Cola se apropriasse do rio e fizesse da nascente do rio a sua fonte de água para a indústria. E nós tivemos, inclusive, apoio internacional para que houvesse esse impedimento. Imagina que ia lutar contra a Coca-Cola e nós conseguimos a vitória para o povo, não é para nós. Porque o direito à água é um direito de todos. E isto é um direito humano. Muito bem.
Mas Porque no primeiro momento, quando se instalou a fábrica da Coca-Cola, foi colocada para a população que seria um processo de desenvolvimento para o município e tudo, e a gente tinha informações que a Coca-Cola contaminava. E aí, quando fomos conhecer uma unidade da Coca-Cola em Santo Ângelo, aqui no Rio Grande do Sul, nós trouxemos a realidade para o município de Farroupilha. E aí houve todo um debate, as pessoas ficaram vendo que aquilo não era realmente um processo tão milagroso assim para a cidade, né? E foi uma luta muito grande, E a gente sempre tem que lembrar que a Justina Onze foi a assistente social e especialista no tema que liderou todo esse trabalho para manter o Arroio do Ouro intacto e não uma propriedade da Coca-Cola. Então, Farroupilha e a região toda ganhamos pelo trabalho do centro e das suas lideranças. muito bem, agora eu quero justamente o que o Pancotto falava agora. Contem um pouco de experiências, de histórias. Já essa da Coca-Cola é uma experiência dos trabalhos onde o centro se envolveu diretamente. Contem para nós um pouco de onde foi este envolvimento em grandes causas desse processo desde 1984. Foram muitos os temas que nós trabalhamos, Felipe, e ouvintes, e assistentes para quem está nos acompanhando pelo YouTube. Nós trabalhamos nas lutas pela moradia, aqui em Farroupilha mesmo, a luta por uma área habitacional para um grupo que estava sendo despejado. Em Caxias nós integramos a luta habitacional também, a luta de proteção às pessoas perseguidas, a luta pelos direitos da escola, das crianças terem acesso à escola. Trabalhamos juntos com a universidade, inclusive nasquelas grandes discussões que fazíamos da Semana de Educação, onde a cidade parava para discutir a educação para a cidade. Porque não é um direito que está vinculado a um sistema de ensino, quer dizer, municipal, estadual ou privado. As crianças de uma cidade têm direito à educação e a política de educação de uma cidade tem que ser pensada junto. E a universidade tinha esse compromisso público e eu coordenava, inclusive, esses grandes eventos que fazíamos. Então, o direito à educação como uma ação que fizemos sempre. Em toda a nossa luta, o direito à educação foi buscado. Também lutamos contra a violência contra as mulheres. Nós fazíamos o levantamento semestral via delegacia da polícia, da Delegacia da Mulher, que nós ajudamos a trazer para Caxias em 89. O Centro de Direitos Humanos foi um dos promotores, juntos com a doutora Raquel Graciotin, que foi uma das integrantes do Centro de Direitos Humanos. Nós tínhamos o doutor Ordovaz, o doutor Marino Cury, o doutor Valmor Vitec, a irmã Rosa Inês, a irmã Celsa, que coordena hoje o CAN, a Gelci Sorgato, que foi a coordenadora e diretora da Fundação de Assistência, que criou os grandes programas sociais. Nós tivemos a Justina Onze, que trabalhava na política da saúde, a Janice, que também trabalhava, a Janice Pedrão, na política da saúde. Todas estas pessoas liderávamos áreas de atuação, uns na educação, o Ordovaz e a irmã Rosa Inês no tema da saúde. Aí a gente fazia o trabalho com a PAI, porque a PAI estava sendo desmontada. Nós conseguimos retomar a PAI através da liderança do Dr. Ordovaz. Eu fiz parte, inclusive, representando o centro para retomar a PAI como um direito das crianças deficientes. E assim foi, nos envolvemos também então, a luta da água, da educação, da saúde, em vários temas, e a luta pelos trabalhadores que sofriam violências. Aí, o que se tinha? Tínhamos os sindicatos e o Círculo Operário, que eram duas entidades que se ocupavam dos direitos dos trabalhadores, mas não havia um espaço para os trabalhadores os próprios sindicatos ainda, nem todos estavam comprometidos com os trabalhadores. Esta ação da pastoral operária, junto com os direitos humanos, junto com os sindicatos, fizemos grandes lutas. Nós tínhamos os 1º de maio em Caxias, que são os documentos que temos no centro e que a universidade agora está nos ajudando a fazer a pesquisa através do observatório, vai deixar isso muito mais claro, porque vai ter documentação que prova para quem tem dúvidas. O compromisso de cristãos, a gente é daquela tese, né, Pancotto? A fé sem obras é morta.
Então, a luta pelos direitos humanos é uma prática social da igreja para garantir vida às pessoas e vida com dignidade. Eu queria dizer, por exemplo, assim, que o trabalho aqui, por exemplo, do Centro de Farroupilha, eu acredito que a gente conseguiu, no trabalho, hoje um pouquinho mais devagar, encaminhar, eu não sei quanto, talvez umas 500, 600 reivindicações, e nunca o centro foi para a prefeitura. Nós sempre onde tinha problema, dizia o padre Celso, quando ele trabalhou com a gente aqui, Pancoto tem problema lá no bairro industrial. Qual é que era o processo? Era sentar junto com a comunidade e entender. Qual é o papel nosso aqui? Entendeu? Para que realmente retorne a vida aqui. Entendeu? Se era compromisso da comunidade, era compromisso da comunidade. Então, nós queríamos que o povo se tornasse sujeito da mudança. E sempre foi assim. Nós nunca perdemos uma luta e nunca o Pancoto foi para a prefeitura. Nunca. Nenhuma vez o pessoal dizia, o Pancoto não resolve. O Pancoto é do Centro de Direitos Humanos, mas a gente ajudava a entender. De quem é o culpado desta situação aqui? Por exemplo, dá um exemplo. Por exemplo, assim, teve um bairro, por exemplo, Monte Pascoal, eles estavam há praticamente 12 anos sem água. E aí os moradores iam lá para a prefeitura dizia que era problema do loteador. O loteador dizia que era problema da prefeitura. Coisa simples. Aí a gente Rio dizia, mas peraí, então eu dizia, duas andorinhas, vamos tentar entender o que está acontecendo. O loteamento está aprovado? Sim, o loteamento está aprovado. Então, eu digo, se o loteamento está aprovado, precisa ter no mínimo estrutura de água, luz e deveria ter de esgoto. Tu entendeu, né? Correto? Então, pois é. Então, aí, a partir disso, a gente conseguiu reunir no domingo de manhã. Reunia lá 40, conseguimos reunir 35, 40 pessoas. Formávamos uma comissão de 15, 20 pessoas com saber. E quando chegava lá, dizia, não, senhor. Dizia o secretário que era na hora, não é culpa da coisa assim. O responsável aqui é o poder público que está fazendo errado isso aí. Em 30 dias estava resolvido. Em 30 dias teve água depois de 12 anos. Então, o trabalho do centro era fundamentalmente capacitar as pessoas. Formar consciência. Formar consciência, e aí o objetivo. Quer dizer, as pessoas eram enroladas, e é o que acontecia até hoje. As pessoas esperam e vão lá, e aí iam lá, a pessoa batia nas costas e dizia, pode deixar que eu resolvo, tu entendeu, né? Então, questões simples, que com consciência, a pessoa chegaram lá, não pode entrar um só, não, nós vamos entrar todos aqui na sala. Entendeu? E aí, quando as pessoas diziam, colocadas, olha, e nós vamos lhe dar prazo ainda para resolver isso aqui. Entendeu? Em 30 dias estava resolvido. Nós fizemos um trabalho, por exemplo, da área da moradia, de gente que era enrolada há mais de 15 anos. E formamos a comissão, trabalhamos 1 ano e meio, reuniões todos os domingos de manhã. As pessoas foram formando comissão. Quem se envolvia em alguma irregularidade era afastado do grupo. E teve um momento que não teve, as pessoas ocuparam a prefeitura e no dia seguinte estava lá o problema da habitação de gente que trabalhava nas indústrias, inclusive com o apoio da própria indústria. Então o trabalho do centro foi um trabalho de gerar vida, né? De gerar vida a partir da realidade deles, eles se tornando sujeito de mudança. E aqui a gente percebe a doutrina social da igreja se fazendo presente. Né? Sem dúvida nenhuma. E nós sofremos muita discriminação, viu, Felipe, no começo. Não só pelo estado e ainda de reminiscências da ditadura, mas também porque dentro da própria igreja havia dificuldades das pessoas entenderem e tinham preconceito. E devagarinho foram vendo que não é, que há uma distorção da compreensão, que os direitos humanos são fundamentalmente a essência do Evangelho. O que Cristo veio fazer? Tentar garantir às pessoas
E ele mesmo supria a fome das pessoas quando ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Ele está provando que o direito à alimentação é tão sagrado que ele resolveu interferir até o direito de ter um bom vinho, né? As pessoas que ganhavam os terrenos, por exemplo, já sabiam, as pessoas já entravam com um papelzinho no meio dos dedos, entendeu? E já estava pré-determinado quem ganhava os terrenos, tu entendeu, né? Antes dessa direção do centro. Antes dessa medida aqui, as pessoas já sabiam. Então, quem estava lá e era prometido ano após ano que iam ter o terreno, nunca ganhavam. Aí, quando a gente passou a entender e denunciar essa violência que era feita, a gente começou a mostrar para a sociedade e o pessoal, o próprio empresário começaram a dar a favor. Porque um trabalhador que tinha sua casa para morar, ninguém era conta de pagar uma prestação dentro do que coubesse daquilo que ele pudesse pagar, entendeu, né? E essas pessoas hoje se tornaram cidadãs, entendeu, né? Então, foi um trabalho realmente que era gratificante, né? Entendeu? Pelo fato que a gente viu as pessoas que viviam ali numa área realmente invadida, numa área verde, tinham que morar lá indignamente, entendeu? Então, foi um trabalho bonito, realmente, feito pelo Centro de Direitos Humanos. Muito bem. Fizemos esse primeiro bloco um pouco sobre a história do centro, o que o centro realizou lá. Mas falta muito, viu, Felipe? Vai sair o livro que diz um pouco mais. Ótimo. Agora, no segundo bloco, a gente vai abordar o Observatório dos Direitos Humanos, que foi lançado pelo centro em conjunto com a Universidade de Caxias do Sul e que tem um relatório muito importante para nós falarmos sobre a retomada dos trabalhos do Centro de Direitos Humanos e também sobre aquilo que o Papa Leão nos propõe na Dilexite, que é a exortação apostólica sobre os pobres. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrando, o patrocínio de trabalhos acústicos são os que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha.
Iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos os lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé nesta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais. Estamos falando sobre direitos humanos, aquilo que também envolve a igreja, envolve doutrina social da igreja no cuidado com as pessoas, no cuidado com a casa comum, no cuidado com tudo aquilo que faz parte da nossa vida, da dignidade da pessoa humana também. Nós temos aqui nos estúdios da Rádio Miriam Caravaggio a Marisa Fórmulo Dalla Vecchia e o José Antônio Pancotto, que são membros fundadores também do centro, na época quando foi fundado, lá em 84, Centro de Defesa dos Direitos Humanos, mas que depois se tornou Centro de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos. E é justamente sobre pesquisa que nós vamos falar agora. Né? É um dos projetos
também desta retomada dos trabalhos do Centro de Direitos Humanos é ter um observatório em conjunto com a Universidade de Caxias do Sul, e não só, também com apoio de outras instituições, outras entidades, como a própria Câmara de Vereadores de Caxias, e também a Câmara dos Deputados, né, a Assembleia Legislativa do Estado, também ter este nosso Observatório de Direitos Humanos. E a Marisa já vai trazer para nós dados sobre um primeiro estudo desenvolvido pela Universidade de Caxias do Sul acerca da pobreza e, ao mesmo tempo, da questão da educação das pessoas que estão vivendo na linha da pobreza e de crianças que ainda, né, estando em idade de escola, não tiveram acesso ainda à escola em Caxias do Sul. Marisa, conta para nós um pouquinho como foi pensado esse observatório e de onde nasce este relatório que você tem em mãos aí. Veja, Felipe, você falou que nós iniciamos como Centro de Pesquisa, Centro de Defesa de Direitos Humanos, depois nos transformamos em Centro de Estudos e Pesquisas, porque nós vimos que é preciso, aquilo que o Pancotto dizia, as pessoas precisam ver o mundo de um jeito diferente. O Evangelho nos diz que a fé sem obras é morte, então ter consciência da realidade. E por que aquela realidade é assim? Por exemplo, o pobre. Por que a gente perguntou para os pobres, vocês sabem por que vocês são pobres? Quem é que pergunta isso? Eu trabalho na pastoral da partilha lá em Lourdes, dentro da Caritas, e a gente começou a tentar conversar com eles ficam impressionados de pensar a sua própria realidade, para tomar consciência da sua realidade. Por que eles estão aí desse jeito? Por que não temos direitos iguais entre as pessoas, né? Então, esta consciência de direitos, ela tem que começar com a vida real. E nós fizemos isso, inclusive nós fizemos a coordenação no Rio Grande do Sul, na região sul, no país. O Centro coordenou todo o processo de educação em direitos humanos no Brasil e fizemos essa coordenação nacional e pesquisas nacionais. E também tivemos, inclusive, pesquisa com apoios da FAPERGS. E fomos, inclusive, Pancotto lembra disso, na época que o padre Gilney coordenou o Centro, nós fomos o centro que pesquisou a violência criminalizada no Rio Grande do Sul, aquela que aparecia nos meios de imprensa. Porque nós temos a consciência de que divulgar a violência é uma forma de estimular a violência. Trabalhei no Santa Fé e uma criança dizia, eu quero ser como o Branco. Quem era o Branco? Era o líder, que depois foi morto, inclusive, e ele era o que aparecia nos jornais e nas rádios e na TV. Então, você cria símbolos de violência ao divulgar a violência. E nós provamos no estudo que fizemos do centro, e tem uma publicação, dando estes dados da violência criminalizada a partir dos jornais. E agora, o centro, ao retomar, nós vimos que somos uma cidade que tem um pedaço da cidade escondida. Nós temos a imagem de uma Caxias linda, que trabalha, que tem desenvolvimento, que tem belezas. Tudo isso é verdade. Mas tem um pedaço da verdade que está escondida. E quem é que vai tornar esse pedaço da cidade, as dores das cidades, as pessoas ignoradas dessa cidade, senão quem tem o papel de fazer pesquisa? Então, o centro, como já fez isso, e não quer fazer sozinho, como nunca fizemos, nós convidamos a Universidade de Caxias do Sul para ser parceira. E esse observatório ele tem o papel de identificar na região oeste da cidade, isto é, Reolão, Mariane, Vale da Esperança, Vale Verde e todos os loteamentos dessa região, mais o Desvio Risso, com todos os seus loteamentos, especialmente lá o Santa Teresa, que é uma região que tem perto de 60 crianças em situação de desnutrição e que não tem nem sequer esgoto, ainda está o céu aberto. Então, esta realidade escondida, ela precisa se tornar visível e nós optamos por começar a trabalhar com a Pastoral da Criança nessa região, com a universidade e trazer as informações desta realidade social dessas crianças para que a gente possa fazer uma intervenção, isto é, se possa fazer alguma coisa concreta por essas crianças. E, nesse sentido, o estudo que foi iniciado, que só está no início, porque o projeto termina em julho do ano que vem, e nós já estamos vendo a possibilidade de haver uma renovação desses valores para que o trabalho possa continuar. Nós temos aqui
um dado do documento que a universidade nos entregou. E veja só, em Caxias do Sul, nós temos quase 12 mil famílias que têm as crianças sobrevivendo do Bolsa Família, porque são pais que não têm trabalho continuado. Veja só, Felipe, nós começamos o centro para entender e ajudar os trabalhadores que sofriam violências no mundo do trabalho. E hoje é o mundo dos que não têm mais trabalho. Em 40 anos, mudou imensamente a realidade social e toda a estrutura do mundo do trabalho, porque mudou a estrutura econômica, mudou a estrutura política, mudou as relações culturais e tem novos desafios que são os ambientais. Então, Caxias é uma cidade que, segundo esses dados do CAD Único, tem 32 mil crianças que estão com alguns graus de deficiência ou desajustes emocionais. E não tem programas específicos para atender nas regiões essas crianças. Tem 5.969 crianças na faixa de pobreza 1, isto é miséria. 6.270 crianças na faixa de pobreza 2, um pouco melhor, não é o primeiro grau de miséria, mas é também ainda grave. E 12.134 na faixa de baixa renda. E nós temos... Que aí se enquadra também na questão da insegurança alimentar e tudo mais. Todas essas crianças têm insegurança alimentar, como grau 1, 2 ou 3, depende da condição da família e do apoio que essas famílias têm. E temos 5.155 crianças que nunca frequentaram a escola em Caxias do Sul. A gente sabia disso? Onde é que estão essas crianças? Quantas são na região da nossa pesquisa, da região oeste? Isso é que vai se continuar o trabalho para chegar a isso na região oeste. E tem 2.310 em serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Então, começando esses dados, dá para a gente começar. Que compromisso nós temos como cristãos? Cuidar dessas crianças. Onde elas estão de fato e o que vamos fazer, já que tem uma pastoral que cuida delas, mas na questão apenas da nutrição e da obesidade e das mães gestantes em situação de risco. Mas a igreja como tal tem a pastoral da criança. Então, o centro resolveu, através deste projeto, ajudar a fortalecer a pastoral da criança, porque são as líderes que são também mulheres pobres, que se dedicam a ser sujeitos da superação da fome, como disse o Pancoto. Nós trabalhamos para que as pessoas, desde o lugar que elas vivem, elas encontrem o seu papel de sujeito de transformação dessa realidade. E a pastoral da criança, então, está sendo fortalecida e nós queremos que ela se expanda mais, é o papel que o centro está assumindo, e também a universidade para nos ajudar a diagnosticar e, com isso, a gente pode construir propostas, mas também temos que testar instrumentos para a superação desse estado. E aí que vem os outros desafios que estarão para o ano que vem. E quais são os desafios para o ano que vem? Muitos. Porque nós não trabalhamos só com o diagnóstico. Esse projeto prevê o diagnóstico, prevê medidas de intervenção, isto é, como intervir para modificar essa realidade, tanto da escola, como das crianças desnutridas, como as crianças que sofrem violências, que são enormes. Sabe que eu me pergunto, às vezes, e fico muito triste, até com a pergunta que a gente se faz. Por que é nas famílias que a gente defende tanto a estrutura de família, mas é nas famílias e nas pessoas próximas à família que mais tem abuso infantil, que mais tem abuso sexual nas crianças? É inconcebível. Aquilo que se está fazendo e se está pensando para a pastoral da criança e com a pastoral da criança, que é junto com a pastoral da criança, né? Esse projeto das hortas comunitárias que tu vais abordar agora também não é algo construído pelo centro para a pastoral da criança. É pelo centro e pela pastoral da criança com aquelas realidades locais. Isso envolve a Irmã Cecília, ali na região do Cidade Nova, Reolon, Vale Verde, Loteamento das Castanheiras. Vale da Esperança. Vale da Esperança, isso ali. Como está sendo gestada esta organização
para permitir também este cuidado com as crianças e com as famílias em situação de vulnerabilidade ali da região? A horta comunitária é para que nós não façamos só diagnóstico, mas e criar instrumentos de intervenção e processos de formação dos conselheiros dos direitos que tem na cidade, porque tem muito conselho que só tem o título e tem a lista de pessoas, mas não estão trabalhando porque não tem estrutura. Então, a universidade tem esse papel também de fazer a formação dos conselheiros dentro de seu observatório. E também acompanhar a experiência da horta, que também é coordenada pela professora Valdirene da universidade, assim como a professora Ana Camardello coordena o observatório. E a horta vai se integrar com o projeto do observatório quando ela vai escolher famílias que moram nesta região do Mariana e Riolão e todos esses loteamentos que você disse, para que façam parte do processo de produção de alimentos agroecológicos. E a Pastoral da Criança, por quê? A Pastoral já tem uma das suas ações dentro da sua estrutura de pastoral, a horta em casa, né, Pancoto? E o Pancoto trabalha na Pastoral da Criança, aqui em Farroupilha. E essa horta vai ser um viveiro para as famílias levarem para casa e fazerem a sua horta em casa também. E vai estimular a aprendizagem do uso das punks, que são também uma política da Pastoral da Criança. Ajudar as crianças comerem, as famílias das crianças desnutridas, comerem aqueles alimentos que hoje estão se tornando alimentos chiques e caros nas lojas dos alimentos alternativos, que são as punks. Então, este processo que é de educação, é de formação na prática e também a prática da produção de alimentos. E esse projeto inicia, então, ali no Riolão Mariane. Vai haver uma reunião envolvendo as lideranças da região, porque é preciso que as pessoas cuidem da horta. E por isso a horta não é de quem mora fora do bairro, é de quem está na região. Para produzir, dividir esses alimentos, transformá-los numa horta em casa e também cuidar. Porque é só assim que vai funcionar direito. E o dinheiro que vem, ele vai servir para fazer o cercamento, para comprar toda a estrutura necessária, né? Toda a estrutura necessária para a horta funcionar, as sementes crioulas, as ferramentas que vão ficar sob o cuidado de cada família, porque não tem lugar para guardar, cada família vai ter que cuidar da sua ferramenta. E assim vamos fazer a produção de alimentos, mas também a reciclagem e também a compostagem, porque nós queremos que o trabalho seja completo. A gente produz, consome, recicla e faz compostagem para voltar para a horta para servir de adubo. E o Pancoto é o nosso mestre na área da compostagem e da reciclagem, que ele já faz isso em Farroupilha, né? Lidera isso junto ao Fabão. Eu acho que esse é um aspecto importante. A gente está vendo, por exemplo, hoje a crise ambiental, as tragédias e o custo que isso já tem no Brasil, né, diariamente, praticamente, na questão. E, na verdade, nós não nos damos conta, e também ainda o poder público não se deu conta claramente disso, né? Nós geramos, na verdade, 3 tipos de resíduos. Por exemplo, olha Caxias do Sul, por exemplo. Caxias do Sul, o que enterra, por exemplo, lá é uma coisa absurda, porque tudo que é orgânico, que é rejeito, vai tudo para o aterro. E, na verdade, o orgânico, que representa praticamente 50% daquilo que se gera, podia virar matéria-prima, virar um adubo como vira, tu entendeu, né? E ser realmente virar uma forma de renda e de geração, por exemplo, de alimentos, de produção de alimentos saudáveis. E isso não é tão difícil de fazer, tu entendeu, né? E na verdade, lógico que o reciclável tem o destino correto. Então, nós queremos que realmente é um processo, é um trabalho que a gente tem que se dedicar, tem que trabalhar, porque ele só muda quando há realmente uma dedicação em cima, né? A gente viu, por exemplo, aqui em Farroupilha, que hoje a gente trabalha o processo da compostagem em caixas plásticas. Nós temos hoje em torno de 500 composteiras, 50, significa 500 toneladas de resíduo que deixam de ir para o aterro por ano. Então, é um volume considerável, entendeu, né? E Caxias, embora seja um exemplo em saneamento, seja um exemplo em muitas coisas, ainda na área
do destino correto do orgânico, infelizmente vai tudo para o aterro, né? Entendeu, né? Então, nós queremos que essa experiência nessas comunidades possa gerar vida, possa gerar alimentos saudáveis e a gente fazer essas crianças se alimentarem de forma sadia, né? Entendeu, né? E, lógico, será um processo. A gente sabe que não é fácil isso, mas vamos dedicar trabalho para que isso aconteça. É um caminho bonito que está sendo feito e que nasce a partir, né, desta constatação da realidade, mas que não fica no papel. É a ideia e aquilo que já está sendo operacionalizado. Acompanhei algumas reuniões do centro com a Pastoral da Criança e aquilo que já está acontecendo para que se torne realidade num futuro muito próximo. Nós vamos chegando ao final desse segundo bloco do nosso programa Razões da Fé, lembrando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar.
Um coração que nunca deixou de pulsar. Desde 1934, ele bate no centro de Farroupilha para conectar vidas. Vidas confiadas a nós e tratadas com todo cuidado, carinho e atenção. O Hospital São Carlos se consolida hoje como uma das principais instituições de saúde da Serra Gaúcha. Oferece atendimento especializado com o que há de mais moderno em tecnologia. Mas, para nós, o que mais importa é que você se sinta bem enquanto estiver conosco. Tudo faz parte de uma grande engrenagem, que começa com um acolhedor sorriso na recepção e segue com uma hotelaria eficiente. Na outra ponta, a segurança dos nossos pacientes. A qualificação da equipe é constante, com cursos e palestras, formações fundamentais para operar nosso moderno parque tecnológico. Equipamentos utilizados nos mais diversos procedimentos, especialmente em traumato-ortopedia, para o qual somos referência para 34 municípios gaúchos. Com o objetivo de prestar atendimento de excelência, criamos o Centro de AVC e investimos na modernização da unidade de tratamento intensivo, reconhecida por 3 anos consecutivos com o selo de UTI eficiente. E para proporcionar uma assistência global, o nosso Centro de Especialidades oferece atendimento em mais de 20 áreas médicas para planos de saúde, SUS e particulares. Somos também uma instituição que trabalha para ser econômica e financeiramente viável. As ações vão desde a captação da água da chuva, passando pela instalação de placas solares, até chegar aos investimentos necessários para aumentar a eficiência dos processos. Hoje, o São Carlos atende diversos convênios, buscando contemplar toda a comunidade com um serviço de saúde humanizado, onde o paciente é o nosso maior bem. Um coração que segue pulsando a cada nova vida que nasce na nossa instituição. Hospital São Carlos. Vida que pulsa. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé nesta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Muito obrigado a você pela audiência, pela companhia. Nós estamos discutindo, abordando a questão dos direitos humanos. Nós estamos falando sobre a história, os projetos, o caminho do Centro de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos, nascido em 1984, numa celebração na Catedral Diocesana de Caxias do Sul, presidida por Dom Paulo Moreto, então terceiro bispo da Diocese de Caxias do Sul, e que desenvolveu, conforme nós acompanhamos nos 2 blocos anteriores, trabalhos importantes na formação da conscientização das pessoas, no cuidado para com os pobres, com aqueles que mais precisam. E aqui eu lembro, agora, já falando no bloco passado, falamos sobre os projetos, agora este estudo feito pelo Observatório também, puxado pelo Centro, e também o projeto junto da Pastoral da Criança, das hortas comunitárias. Eu recordo a exortação apostólica de Lexite, agora do Papa Leão XIV, escrita, na verdade, a 4 mãos, iniciada por Francisco e concluída agora pelo Papa Leão XIV, em que ele coloca de forma muito clara de que quando nós falamos do cuidado para com os pobres, nós não falamos no horizonte da beneficência, somente de dar para os pobres aquilo que eles necessitam, mas nós falamos no horizonte da revelação, porque é neles que Deus se revela. E nos pobres, Deus tem muito a nos falar ainda hoje.
Então, o Papa Leão coloca isso num dos números iniciais da sua exortação apostólica, do seu documento, também para nos ajudar a entender aquilo que ele entende como pontificado e também como a necessidade de a gente colocar na prática a doutrina social da Igreja. E volto com, aqui nós temos nos estúdios da Rádio Miriam, a Marisa Fórmulo da Lavecchia, e temos também o José Antônio Pancotto, membros fundadores do Centro de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos. Contamos história, falamos sobre projetos, mas agora também uma das implicações diretas que o centro está envolvido é no Fórum das entidades, das instituições civis de Caxias e da região, e que articulou também a vinda da Universidade Federal aqui para a nossa região. Marisa, conta um pouquinho também o envolvimento e um pouco como o centro se envolve nisso, porque é a educação pública como chegando de forma democrática também para todos. Veja só, na nossa região, nós temos um levantamento feito pela 4ª Coordenadoria no ano passado, e nós já perdemos 90% dos jovens que estão na escola de ensino médio pública que não pensam em estudar mais. Eles param, porque eles não têm perspectiva de, pelo seu grau de miserabilidade ou de baixa renda, eles não têm como aspirar a continuar estudando. Então, o direito de estudar é um direito de todos, especialmente de quem tem menos condições. E nisto é preciso que tenha o ProUni, que vai para as universidades comunitárias, como é o caso de Caxias ou demais universidades, que é uma forma que foi dada de ter acesso à universidade, mas também uma universidade pública é uma exigência e um direito. A nossa região era a única região do Rio Grande do Sul que não tinha uma universidade pública. E de qualidade, né? E de qualidade. Nós temos perto de 1.200.000 habitantes na região Nordeste, e não ter uma universidade pública é uma violação de direitos à educação, especialmente quem mais precisa. E, nesse sentido, o Centro de Direitos Humanos tem a representação do Padre Gilney e a minha, neste fórum de entidades, e eu coordeno este fórum. Ela vai começar em fevereiro, aqui em Caxias do Sul, com 2 cursos básicos iniciais, que é a ciência de dados, porque todos os setores de serviços, isto é, o setor agrícola, comercial, industrial e serviços, todos precisam trabalhar com dados. Todos têm na internet 1000 informações, mas como é que você junta as informações? Como é que você trabalha isso para o negócio crescer ou para melhorar a vida social? Isso tudo precisa de informação técnica e científica. Então, este é um primeiro curso, e o segundo curso que inicia em Caxias em fevereiro deve ser o de psicologia, voltado para o mundo do trabalho, porque o diagnóstico que eles fizeram para escolher os cursos mostrou o grande volume de trabalhadores doentes, quer seja do setor público ou do setor privado. E, especialmente pós-pandemia, nós tivemos a doença mental que tomou conta e não tem políticas. Só tem hoje uma formação clínica e não uma formação da psicologia social que pode trabalhar de outra forma as doenças que vêm das relações do mundo do trabalho, mas das relações sociais como um todo. Então, esses 2 são os cursos básicos definidos, e tem também o curso de engenharia mecânica, o curso de engenharia de materiais, o curso de agronomia, não agronomia, é o curso de... nós queríamos agronomia, está em discussão. É o de engenharia agronômica, o curso de administração com foco em gestão de pessoas e de produção, especialmente nós queremos que ela se volte para a produção agroecológica como uma das metas, e o curso de artes cênicas, porque a ciência e a arte precisam estar juntos. E nós temos aqui um time muito engajado, sabe qual é? O pessoal da escola, a EFA, a Escola Família Agrícola, que quer que se tenha uma formação superior aqui,
pública, mas respeitando esta metodologia, onde eles possam trabalhar uma semana e estudar uma semana. E assim as famílias dos pequenos agricultores terão seus filhos se capacitando e não saindo do meio rural, e com isso permitindo, Pancoto, que não aconteça o que aconteceu, que tu, como um dos integrantes dos direitos humanos, nos ajudou a mostrar como tinha violações de direito dos produtores rurais, aquela questão do vinho. Conta para nós, né? Era isso que eu ia perguntar. Conta pra gente, porque... É um fato concreto. Tu falou no intervalo essa situação, e acho que é importante para nos ajudar a voltar para o início da história e, ao mesmo tempo, para ter no horizonte essa necessidade de sempre buscar justiça social. Eu recordo quando a gente iniciou o trabalho do Centro de Direitos Humanos, presidia aqui o Sindicato dos Trabalhadores, o estimado amigo João Fernando Silvestrin, que, por sinal, questionava muito e fez, acho, um belíssimo trabalho como presidente do sindicato, né? E participava junto. E aí a gente foi começando a entender por que o agricultor, que sempre, o agricultor, quem não sabe quanto trabalha esses nossos agricultores aqui, né? Entendeu? De toda a região. Clareava o dia até, né? Até o anoitecer. Até o anoitecer o pessoal trabalha. E o pessoal não evoluía, quer dizer, não tinha como evoluir economicamente, entendeu, né? Porque não tinha preço da uva, às vezes ficava com a uva no parelhal, entendeu, né? E aí a gente foi entendendo que as pessoas não precisavam de uva para fazer vinho. Não precisavam de uva, é isso Não aí. precisavam de uva para fazer vinho. E foi esse o trabalho que, inclusive, nós, do Centro de Direitos Humanos, fizemos uma ação para conhecer uma empresa que fornecia esses produtos para quem quisesse falsificar o vinho. E a gente acabou indo lá. Inclusive, Pancoto que foi, né? Fui eu mesmo. Né? Fui lá, acabei comprando com todos os acessórios, com nota fiscal, e a gente trouxe isso para o Sindicato de Trabalhadores Rurais, que, aliás, ainda se encontra lá, ainda tem, é inacreditável o perfume que aquilo, que ainda gera essa essência, né? Entendeu, né? E aí a gente mostrava nas reuniões, quando ia nas reuniões com os trabalhadores, fazia eles entender, olha aí, por que você não tem preço da uva? Porque eles não precisam de uva para fazer vinho, entendeu? Com água, essência e álcool se fazia vinho. Então, olha como mudou o quadro hoje, entendeu, né? Então, ajudou a melhorar a qualidade dos vinhos. Melhorou a qualidade do vinho e melhorou a qualidade de vida dos agricultores, porque passaram a ter preço pela uva. Então, lógico, esse é um aspecto que era importante, lógico que havia outros fatores também, entendeu, né? Mas, então, o trabalho do centro sempre foi esse, exatamente, de entender qual é a estrutura de violência que não gera vida, entendeu, né? Porque as pessoas trabalhavam com afinco e o resultado era migrar para a área urbana porque a colônia era um desânimo, entendeu, né? Quantos jovens abandonaram a terra por causa disso? Entendeu? Infelizmente, entendeu? Pô, não adianta trabalhar aqui. A gente trabalha e cada vez está mais pobre. Então, a migração rural que teve muita consequência por causa disso também. Que era uma estrutura montada onde alguém só levava vantagem. Que bela reflexão fizemos, que bela história, né, do Centro de Direitos Humanos, que já chega agora para 2026 nos seus 42 anos de história, de fundação, e que possa desenvolver, junto com as pastorais, junto com outras instituições e entidades, belos projetos de cuidado com a vida e de valorização da dignidade humana. Muito obrigado, Marisa, obrigado, Pancoto, obrigado a você que nos acompanhou ao longo deste Razões da Fé. Desejamos uma abençoada semana, recordando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Até a próxima semana, fique bem! Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho.
gemendo sob o peso de meus pecados. Humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito.